Excelentíssimo senhor governador João Raimundo Colombo, prefeito do Dele, Dom Tomasi, que preside essa reunião. Em nome deles eu saúdo aos demais componentes da mesa e a todas as senhoras e senhores aqui presentes. Eu estive aqui há um ano e na época nós nos queixávamos da situação econômica do país. Nós tínhamos, à época, juros em torno de 11% ao ano. Nós tínhamos uma inflação que achávamos muito elevada, ia fechar o semestre em 3,75%. Nós tínhamos tributos elevados, burocracia, que tanto o governador se queixa, né? Elevado. E um índice de desemprego de 4,8%. Achávamos que podia piorar, mas não tanto, né? O fato é que hoje a gente está aí com juros beirando os 14%, né? Uma inflação que parece querer fugir do controle, está em 8%, e há os que apostam que até o fim do ano chegará a 2 dígitos. Continuam os impostos altos e os últimos indicativos dão conta de que chegará a 40% do PIB. Isso parece que o governo federal imitou a coroa portuguesa, né? Quando viu que as minas de ouro começaram a produzir pouco, ao invés de estimular a produção ou a pesquisa de mais ouro em outras regiões, resolveu aumentar a taxação, né, do ouro, né, para tentar manter o nível da receita, ao invés de reduzir as suas despesas, né. Parece que o governo federal está na mesma linha. As empresas tiveram uma queda muito grande de receita e, para manter o nível da própria receita, aumentou os impostos. E o índice que mais nos preocupa hoje é o índice de desemprego, que está em torno de 8%. Esse talvez seja o índice mais significativo. Nosso governador estava essa semana conversando com o secretário Gavazzoni, que nos prestigia aqui, sobre essa questão de emprego, e falávamos até do esforço do Estado em trazer novas empresas, que está sendo muito bem sucedido, inclusive. E são empresas que trazem muita tecnologia e nem sempre produzem grandes empregos. Nós temos que continuar nesse movimento, mas de repente poderíamos olhar com um pouco mais de carinho as empresas mais antigas que estão na cidade, na região, e que geram muitos empregos. E elas são totalmente abandonadas, e quando precisa de crédito, os bancos não as aceitam mais. Já perdemos a Buscar, perdemos a Duque. Algumas outras estão em situação difícil. E o secretário me disse que deveríamos realmente pensar numa forma de ajudar essas empresas, que podia ser via governo, bancos de fomento, BRDE, e que até pode ser que elas não tenham um bom negócio, viu, governador, mas o secretário disse que o senhor garantiu a ele que salvar 2.000 empregos será sempre um bom negócio. Eu acho que isso precisa ser usado com um pouco mais de carinho. Nessa gestão eu já tive o próprio de dizer de que a gente lamenta que as nossas empresas estejam todas refazendo os orçamentos. Estamos no meio do ano. E não é só por conta da queda de receita, não. É que nós tivemos uma campanha presidencial que garantiu a candidata, pelo menos que está à frente das pesquisas, acabou sendo eleita, que nós não teríamos nenhum tipo de choque, não teríamos aumento de tarifas, nem aumento de impostos, a inflação estava sob o controle e de que os empregos continuariam sendo gerados. 54 milhões de eleitores acreditaram no discurso, 39 milhões não votaram, foram totalmente omissos. Esses são os grandes patriotas, né? Só que 200 milhões agora estão pagando o pato, né? E que pato nós estamos pagando? E que não se diga de que nós não sabíamos, né, da corrupção que está aí. A cada semana a gente percebe que as coisas se complicam ainda mais. E só queria dizer que a Thatcher, a ex-ministra da Inglaterra, ela costumava dizer de que a história de dinheiro público não existe, né? Existe dinheiro dos pagadores de impostos, só. Então, quando desviam dinheiro, não é o dinheiro público, é o nosso dinheiro. Então, o meu, o seu, o de vocês todos, que foi desviado. Eu, pessoalmente, não gostei nada de ver o meu dinheiro patrocinando uma parada
determinada lá na Avenida Paulista, em São Paulo, né? Não sei o que tem que Petrobras ou Caixa Econômica a ver com uma parada que foi lá na Avenida Paulista, né? Mas, enfim, era o meu dinheiro, não gostei, cada um sabe de si. Há uma filósofa russo-americana que fugiu da União Soviética em 1920. Ela disse as razões pelas quais ela estava fugindo. Ela disse que a razão da deterioração da sociedade russa é porque ela percebeu que para produzir tinha que pedir licença para quem não produz nada. Ela percebeu que o dinheiro fluía com mais intensidade nos bolsos daqueles que negociam mais com influência do que com bens ou mercadorias ou serviços. E de que a corrupção era estimulada e que a lei protegia de nós os corruptores, mas não nos protegia deles. Qualquer semelhança será mera coincidência, mas evidentemente vale o alerta a todos nós. Nós temos que mudar, sim, claro, mas queremos que as mudanças também acompanhem os que nos governam lá em Brasília. Nós precisamos ter mais respeito do Congresso Nacional. O Congresso hoje não vota os interesses da sociedade brasileira, vota interesses de grupos, de partidos, e fica em constante conflito com o governo federal. Precisamos de mais respeito. E a prova disso foi na votação do fator previdenciário, que prejudicou a toda a sociedade, mas certamente favoreceu a alguns poucos. E também precisamos cuidar dos programas sociais que estão aí. Nós temos hoje 45.800.000 pessoas que dependem de programas do governo federal. Essa conta é matemática. O problema é que nós estamos criando 45.800.000 pessoas sem ambição. Esses programas não estão vinculados à escola nem à profissão. Eles apenas existem. E o Brasil não aguenta 45.800.000 pessoas sem nenhum tipo de ambição. Eles farão muita falta no país. E não é só no Nordeste, não, tá? Em Joinville, do ano passado para cá, 700 famílias aderiram só ao Bolsa Família, sem os outros programas. E 700 famílias no ano são 2.800 pessoas, uma média de 4 por pessoa. Se vocês olharem a estatística, isso é um fenômeno nacional e precisa ser olhado com muito carinho. 4 estados do Nordeste, segundo o IBGE, na última estatística, está aí, é pública, 20%, isso depois dos programas sociais do governo federal, 20% de todos os jovens entre 15 e 29 anos não estudam, não trabalham e nem estão procurando emprego. Isso é estatística oficial que mereceu muito pouca divulgação e deveria ter sido um pouquinho mais explorado. Acho também que precisamos valorizar quem produz de verdade e não quem produz apenas bons discursos. Os nossos colegas lá do agronegócio têm suas propriedades constantemente invadidas por movimentos sociais que nunca plantaram um pé de tomate, nem fazem ideia de como as coisas são, mas estão lá, incomodando e com respaldo. E hoje acham que o ajuste tem que ser pago por nós, a quem eles chamam de elite branca. Querem tributar os dividendos, querem eliminar a figura do juros sobre a capital próprio, querem criar o imposto de fortunas, que ninguém sabe o que é fortuna. Ou então, a última notícia dava conta que queriam ver o governador aumentar o ITCMD para que o Estado repassasse uma parte, né? Essa era a última notícia que dava conta dessa tributação. Eu queria dizer a essas pessoas que fazem bons discursos, mas que não produzem, que tentassem fazer o que nós fizemos. Pegasse o seu dinheiro, ou fosse a um banco, contratasse um empréstimo, criasse um negócio, contratasse empregados, pagasse os impostos, pagasse todos os direitos trabalhistas, brigasse com a concorrência, mantivesse o negócio funcionando, depois a gente aceita que eles venham falar conosco de direitos sociais.
E também eles passariam a ser parte da elite. Eu não me incomodo nem um pouquinho de fazer parte da elite, como vocês também não. E se orgulhem disso, porque nós somos aqueles que trabalham de 10 a 12 horas todos os dias. Essa é a elite que é taxada como sendo a principal responsável por pagar a conta. Mas falando aqui um pouquinho da CIG, nós quando assumimos aqui também há um ano, assumimos que iríamos fazer algumas coisas e continuar outros projetos dos presidentes antigos, os que me antecederam. E começamos com as câmeras de vídeo monitoramento. Pedimos ao governo do estado a licitação de 300. Nos próximos 15 dias, nós teremos as primeiras 100 câmeras instaladas, já está em fase final, e em 15 dias estarão funcionando. Senador, obrigado por ter feito as 100, e a CIG vai continuar tentando buscar as 200 que faltam. A Santos Dumont finalmente recomeçou, e deve estar pronta até junho ou julho do ano que vem. E se nós conseguirmos depois duplicação da Hans-Dietrich Schmidt e Nelson Meister, a gente fala isso depois, nós vamos ter um aeroporto que servirá todo o norte do estado e será uma ligação direta. Isso também se deve ao governo do estado e ao prefeito municipal, também às câmaras, né, prefeito? O senhor ajudou com a fibra ótica, né? Também teremos a Santos Dumont duplicada. A dona Francisca, quando assumimos, não tinha projeto. Hoje, pelo menos, temos projeto que está em fase final de customização, porque ela vai cruzar a Hans-Dietrich Schmidt, temos que ajustar o trevo ali, mas já temos o projeto. Universidade Federal de Santa Catarina, nós não andamos nada. Primeiro porque assumimos o mandato num período pré-eleitoral e se decidiu aguardar quem seria eleito presidente. A presidente foi reeleita, indicou o ministro da Educação e que em março, ao que nos consta, foi demitido por falta de educação. Então, e agora em abril foi indicado um novo ministro, então quem sabe agora a partir de julho a gente consiga trazer a discussão novamente aqui, e um dos pleitos da cidade, juntamente com a prefeitura, é que a gente faça de Joinville um campus de Joinville, ou do norte de Santa Catarina, e não uma extensão, porque lá em Florianópolis eles nos chamam de extensão de ensino. Gente, Joinville não merece uma extensão de ensino, está cheio de extensão de ensino aqui, né? Nós queremos um campus dissociado de Florianópolis, ligado diretamente a Brasília, como só ia acontecer, porque só assim nós conseguiremos ir adiante. Mas, infelizmente, a gente não andou muito nisso, não. Sobre o ICMS do diesel, que era uma das nossas tarefas, nós delegamos a função à FACISC, né, André? Eu sei que a FACISC está tratando isso lá com o Gavazzoni, eu sei que é difícil, mas ela terá mais abrangência do que a CIG, né, porque ela abrange todo o estado. E o ICS do diesel, do transporte coletivo, vai depender aí do que acontecer com o ICMS. Mas ainda continuamos brigando pelo hospital. Mais um hospital para a cidade. Só que queremos que ele seja... Só que queremos que ele seja administrado pela sociedade civil. Como já funciona em alguns locais do estado, eu sei que houve uma opção por reformar o regional, está ficando, aliás, muito bonito, governador. Nós estamos pensando algo assim para 8, 10 anos à frente, né? Mas até acreditamos que o regional reformado, ele supra a demanda, mas nos próximos 7, 8 anos temos que pensar num hospital. E bombeiro voluntário, já que fui intimado pelo Moacir a falar do bombeiro voluntário. Primeiro, agradecer ao governador que fará uma liberação, acho que semana que vem, de um valor aos bombeiros. E dizer só uma coisa muito importante, governador, eu acho que o bombeiro voluntário ajuda o Estado, e ajuda a Previdência também do Estado. O bombeiro militar atende 4.400.000 pessoas. Ponto. Bombeiro voluntário atende 1.400.000 pessoas. Portal da Transparência, o governo, bombeiro militar, 294 milhões, foi o custo de 2014. Bombeiro voluntário, 0. Se nós...
Se nós exigíssemos que o bombeiro militar viesse atender as cidades, Joinville, Caçador, Concórdia e as outras que têm bombeiro voluntário, teriam que ser gastos mais 100 milhões de reais por ano, que é exatamente o quanto custa per capita o atendimento de uma cidade onde tem bombeiro militar e onde tem o bombeiro voluntário. Então, acreditamos nós aqui de que o certo seria estimular o voluntário crescer e não o militar intervir onde há o voluntário. Isso é duplicidade e a sociedade não precisa de duplicidade. Precisa que haja uma cooperação, convênios, mas que não haja sobreposição de tarefas. E, isso, governador, eu acho que o bombeiro é alguma coisa que não só a cidade se orgulha, né? Porque é um trabalho voluntário, assim, de extrema expressão. E uma coisa que nós vamos ajudar a Previdência do Estado, senhor governador. O bombeiro voluntário não tem soldado, nem cabo, nem coronel, nem tenente-coronel, nem major aposentado. Ele trabalha e, enquanto tem forças para trabalhar, depois ele se retira, o INSS paga a sua aposentadoria normal e, geralmente, o filho o substitui. E assim nós não custamos nada para a Previdência. Então, senhor governador, obrigado pela ajuda sendo dada ao bombeiro, vem em boa hora e acho que esse apoio é muito importante. Para o novo mandato, nós temos que continuar com tudo isso, obviamente. Nós incorporamos, já no fim do mandato, a duplicação da Hans-Dietrich Schmidt e da Edgar Nelson Meister. Nós decidimos lá na CIG que queríamos fazer isso, e lá na UIRPO, está aí o Brega que não me deixa mentir, Brega, lá na UIRPO, levamos ao governador, você lembra disso, governador? O senhor olhou e em 10 minutos disse, vamos tocar. O senhor lembra disso? E em 15 dias depois ele me ligou dizendo, determinei ao secretário Ecker que lançasse a licitação do projeto. A licitação foi feita, encerrou sexta-feira, semana que vem devemos ter a homologação da vencedora, que terá 150 dias de prazo para executar o projeto. Isso quer dizer que, se tudo ocorrer bem, em janeiro podemos começar a obra de duplicação. É isso, senhor governador? Então, queria lhe agradecer, porque eu nunca vi tanta agilidade no atendimento de um pleito que a cidade fez. Isso foi muito importante. Nós vamos criar na CIG alguma coisa que a cidade se ressente. Nós vamos criar o Banco Social. Não é emprestar dinheiro, tá? O Banco Social é uma coisa muito simples. Não existe em Joinville ninguém que concentre os nossos projetos sociais. Todas as nossas deduções de imposto de renda, seja para Lei Rouanet, seja Fundo de Esporte, seja para auxílio aos idosos ou tratamento de câncer, que permite você abater 1% de imposto de renda, nós vamos cadastrá-los todos na CIG e vamos estimular que todos os associados contribuam nesses projetos. Ao invés de deixar o dinheiro em Brasília, nós vamos deixar que esse dinheiro fique e a CIG vai orientar e vai estimular que esses projetos sejam beneficiados. Isso pode estar o Bolshoi, pode estar outros projetos de interesse da cidade, desde que se cadastrem na CIG. O nome se chama Banco Social e, a partir da semana que vem, quem tiver interesse, cadastre lá na CIG, nós nos encarregaremos de fazer esse encaminhamento e orientação. Eu não sei onde é que nós vamos buscar dinheiro, mas quando eu soube que Florianópolis conseguiu ou vai conseguir um projeto do DENIT, quase 300 milhões para um novo acesso da 101 à cidade, eu me sinto no direito de reivindicar a que Joinville tenha um acesso decente da 101 até a cidade, que nós não temos. Eu sei que será difícil pedir ao governador ajuda nisso, eu não sei onde, mas nós não podemos ficar quietos e nós temos que nos movimentar. A movimentação faz com que as oportunidades apareçam. A gente não pode mais entender que alguém venha até de Jaraguá do Sul, chegue ao Trevo, leve 35, 40 minutos e mais 40 minutos para chegar ao centro da cidade. Isso não faz nenhum sentido, não é digno da pujança da cidade. Estamos colocando para iniciar a discussão, e não precisa ser pela Autocardefa nem pela Rua 15, não importa por onde seja, mas tem que ser um acesso decente para a cidade.
E nós vamos lançar aqui um desafio para a classe política, prefeito, governador, deputado Mário Mariano está aí, Paulo Bar está na mesa, e outros deputados, Espiridião está aqui na minha frente. Antes que alguém se aventure, a CIG reivindica de que o dia que o quartel sair de lá, não se faça lá um espigão ou um shopping, que seja... que seja entregue para a cidade fazer uma praça lá. Você sabe quanto que tem o quartel hoje de terra diária disponível na cidade? 440 mil metros. São 70 mil no quartel, que nós já cercamos com a calçada, lembrem-se disso, quem fez a calçada foi a CIG. E são 370 mil no estande de tiro. Olha, tem um estande de tiro no centro da cidade. Nós não temos nada contra isso, só queremos deixar bem claro e bem posicionado. O dia que o quartel sair dali, e vai ter que sair, que ele seja dado à cidade e não um shopping ou qualquer coisa que o valha. Nós vamos colocar isso e deixamos claro a todas as autoridades aqui presentes que saibam disso, que a CIG reivindica para a cidade aquela área. Sobre política, eu queria ainda enfatizar que nós não nos afastemos da política, né? Não precisa se candidatar, mas não pode ficar longe, tem que ficar perto, tem que se aproximar das pessoas. Platão dizia já no ano 330 antes de Cristo, que se os bons se afastarem da política, o preço que se paga é ser governado por pessoas inferiores. Eu vou tirar disso os nossos políticos regionais, nosso governador, os secretários, que eu os conheço todos. Os deputados que estão aqui, eu os conheço todos. Mas o recado é não ficar longe da política. Nós temos que ter. O senador Luiz Henrique, ele antes de morrer, o projeto dele era que cada grande empresa elegesse um vereador. Não sei se alguém se lembra disso. Esse era o projeto dele. Qual era o recado? Não se afastem da política, participem do processo. Eu acho isso fundamental. E queria agradecer a dona Neuza que está aí, né? Meus filhos estão lá, pela paciência que tiveram nesse primeiro ano. Ela não queria que eu citasse o nome dela, enfim, agora já foi. Depois eu pago o preço, não tem problema. Mas eu queria dizer para vocês de que eu não estou em crise, duvido que alguém da mesa esteja em crise, e duvido que alguém dos presentes aqui esteja em crise. Mas nós ficamos todo dia falando em crise e fazendo transfusão de sangue anêmico, né, entre nós, né? E vamos falando de crise, só que se fala em crise. Vou dizer uma coisa para vocês, o mundo precisa do Brasil. O mundo não sobrevive sem o Brasil. Nós somos a 5ª maior nação do planeta. Só que nós somos o 3º maior produtor de alimentos da Terra. E estamos quase chegando na China, que é o 2º, só que a China consome quase tudo para eles, né? Nós somos hoje o maior produtor de açúcar, de etanol, de laranja. Como não ter orgulho de um país que é o 2º maior produtor de carne bovina, o 2º maior de frango, um dos maiores produtores de carne suína, o 2º maior produtor de soja, 1º maior produtor de nióbio, sem o que não se faz turbina, nem exames de equipamentos de hospital. Nós somos o 2º maior produtor de ferro do mundo, 3º de bauxita, que produz alumínio, né? Manganês. Como não acreditar num país que possui 4 milhões de mulheres a mais do que os homens, né? Que já é uma virtude. Mas eu queria dizer a presidente de que nós não precisamos de nenhum plano para sair da crise. E tampouco não precisamos mais de PAC, nem de PIL, e muito menos da estrada de ferro que ligará o Brasil ao Oceano Pacífico, que eu não sei como nós vamos ter dinheiro para atravessar 200 quilômetros de Cordilheira dos Andes. Ou seja, isso é sonho, o dinheiro não existe.
E se existir, que seja aplicado no que já temos aqui, tudo pela metade, né? Para que criar uma ficção de estrada de ferro, Brasil Pacífico, para escoar a produção, quando temos os melhores portos aqui? Então, senhora presidente, nós não precisamos de nenhum plano. Passei da crise, basta. E o que nós precisamos são homens motivados, como esses que estão aqui nessa noite de hoje. Muito obrigado.